E aí, como é que você tá? Tudo bem? Seguinte, nós vamos falar agora uma live aqui sobre dieta, sobre jejum e corrida. Muita gente gosta de correr em jejum, outros preferem comer alguma coisa antes. E aí a gente vai ver com o nutricionista Renato Barbin, que é muito fera no assunto, a opinião dele, se isso faz bem, faz mal, se isso ajuda ou atrapalha, como é que é isso para o corredor. Então, segue o vídeo aí, você que perdeu ao vivo, acompanha que essa entrevista foi muito legal. E aí, vamos lá. Começar então aqui. Quem for entrando aí vai dando oi, enquanto o Renato não entra, o Renato Barbin, né? Porque o Renato Queiroz tá aí, né, Renatão? E aí, beleza? E aí, galera que tá entrando, esperando o Renato entrar. Aí, ó, o Renato entrou. Olha aí. Ô, Renatão, você pede para participar da live aí, cara? Deixa eu ver aqui. Que eu já tô te colocando, Renato. E aí, Lari, tô vendo aí. Fala, Renatão, beleza? Boa noite. E aí, Noite. tudo Deixa eu bem? subir a câmera aqui. Eu tô beleza. E você, como é que tá? Tudo tranquilo. Massa, legal. Galera, quem tá entrando agora, vou apresentar o Renato aqui. Renato Barbinha, fera na nutrição aí, já fiz acompanhamento bastante tempo com o Renato, né, Renato? E É, aí, agora, ultimamente, eu já dei uma estabilizada, já tô meio de alta aí, né? tá Mas o bem na Renato é muito fera, né? manutenção agora, né? Bem na manutenção, é. Mas o Renato é um nutricionista muito fera. Bom, a gente sempre que precisa de falar de nutrição, a gente procura o Renato. Há um tempo atrás a gente fez uma live muito legal sobre hidratação, né, Renato? Putz, aquilo lá É, abriu minha cabeça para a relação à hidratação, nessas crenças que a gente coloca. E é uhum, justamente isso aí que a gente quer falar hoje, porque o conhecimento, quando a pessoa conhece o assunto, isso muda a crença e isso causa mudanças no corpo mesmo, né? Até mesmo o corpo reage de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Então, um dos sim. motivos da gente fazer essa live aqui é abordar esse tema do jejum. Tem gente que gosta de fazer, outros não. Uns usam isso para treinar, outros não. E a gente vai ouvir de você como é que é a sua opinião sobre isso, não é? E Ainda só antes mais de você quando começar, Renatão, quando o assunto é nutrição, tem muita coisa para discutir, né? E muita coisa que gera controvérsias, né? O próprio assunto aí que a gente conversou sobre hidratação, né? E vamos aprender. é isso aí. E eu só ia falar assim, antes de você começar a colocar teu conhecimento aí aqui na telinha, vou falar para a galera que está aí no vídeo, galera, vai no aviãozinho ali, convida os amigos corredores aí que se beneficiariam dessa entrevista aqui, desse bate-papo com o Renato. Com certeza a nutrição talvez seja tão importante quanto o treino. Olha lá que eu trabalho com o treino, eu estou falando que o trabalho do Renato, se não houver, o meu trabalho está por água abaixo, né? Metade do resultado. Então, quem tiver aí, compartilha com os amigos e depois escreve aí que compartilhou para eu saber e agradecer vocês aí, beleza? Renatão, vai lá. O que você acha de correr em jejum, cara? Isso daí é bom, é ruim, ajuda? O que você me fala disso? E quando você me chamou para conversar sobre isso, eu falei, nem retruquei, né? Nem falei, vamos falar de outra coisa, porque é um assunto mesmo que, assim, aqui no meu consultório é diária essa dúvida, né? Não só da corrida em si, né? Mas do treino em jejum, né? A corrida, logicamente, talvez seja, acho que o esporte que meus pacientes, pelo menos, mais praticam. O seu, então, os seus nem se fala, né? É, E assim, existe prós, existe contras, né? Eu acho que quando a gente analisa sempre a individualidade, né? Quando o paciente chega para a gente tem que avaliar várias coisas, avaliar exame de sangue, avaliar a noite de sono, avaliar como que foi a alimentação na noite anterior, como que vai ser no dia seguinte, como que vai ser esse mês, né? Do indivíduo, com pandemia, se a pessoa está ficando em casa, não está,
ela está conseguindo fazer todas as refeições corretamente, a rotina dela mudou demais, não mudou, as questões psicológicas que hoje em dia é muito discutida. Então, tem muita coisa para avaliar antes de dizer que pode treinar em jejum, não pode, né? Então, tem pessoas, sim, que se dão muito bem treinando em jejum e que, assim, o paciente chega aqui para mim já falando que está em jejum, eu falo, não, beleza, você já teve algum episódio que você passou mal durante o treino? Como que é a sua relação com o jejum? E a pessoa fala que tolera o jejum numa boa, né? Então, acho que a discussão é mais nessa questão de tolerar o jejum ou não tolerar o jejum, né? Renatão, é exatamente isso aí. Eu preparei algumas perguntas aqui para a gente ter uma dinâmica aí, né? E Uhum. uma das coisas foi justamente isso, né? Eu tenho a impressão que, como treino, um programa de treino não serve para todo mundo. Sim. Então, às vezes, uma pessoa responde muito bem a um programa, melhora, e outros vão até se machucar com esse programa. Uhum. E aí, então, eu também penso que o jejum é a mesma coisa, né? Alguns vão se beneficiar e outros não, né? Sim. E aí, vamos falar assim, dessa pessoa que está experimentando, quer experimentar correr em jejum. O que ela precisaria fazer para conseguir ter essa experiência de correr em jejum? Porque tem muita gente que passa mal também, né? Uhum. Então, assim, às vezes bom, lá no treino a gente já viu algumas pessoas que têm hipoglicemia, que é bem Uhum. característico, né, desse jejum, Uhum. quando a pessoa não está muito adaptada. O que a pessoa precisa de fazer para experimentar se o jejum é para ela ou não? A primeira coisa, Rodrigão, é assim, se a pessoa nunca treinou em jejum, né, e ela, por exemplo, ela chega aqui para mim com alguns relatos de que está passando mal no meio do exercício porque está tendo, por exemplo, episódios de refluxo, né? A comida está voltando, eu estou sentindo um ácido no meu esôfago, e preciso, às vezes, até parar o meu treino por conta disso, né? Então, a gente vê que a comida, essa refeição pré-treino, ela está mais atrapalhando do que ajudando, né? Muitas pessoas não, come qualquer coisa e vai treinar. E não reclama dessa indisposição que a comida gera. Então, esse é o principal indício para a gente já começar a pensar no jejum, né? A gente já começar a pensar, opa, essa pessoa talvez ela vai se dar melhor com o jejum. Então, esse jejum para esse indivíduo vai ser extremamente benéfico, porque o que a gente pensa é que, pô, num exercício, a refeição pré-treino, na verdade, ela não vai ter uma utilidade metabólica tão grande assim. É claro que você tem ali energia, você tem carboidrato, tudo bem, mas a sua energia de reserva, ela já está lá dentro da sua célula, na forma de glicogênio, na forma de triglicerídeo, já está lá dentro do seu músculo, disponível para você usar, né? Então, a primeira coisa é pensar, ó, esse indivíduo, ele passa mal quando come e vai treinar. Então, opa, vamos testar o jejum. E aí, começar devagarzinho, né? Então, assim, hoje é um treino de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos e vamos subindo devagar esse treino, né? Orientados aí por vocês. E, logicamente, a preparação da refeição ela vai ser muito mais bem pensada na noite anterior, principalmente, né? Assim, uma coisa importante, né? A gente está trabalhando com a hipótese que a pessoa vai correr de manhã nesse caso, né? Então, assim, Correr de manhã, isso. porque tem muita gente, Renatão, que, bom, isso daí você deve ouvir muito. Tem gente que tem problema de acordar, tomar um café da manhã e ir para o treino, né? Até Aham, porque a gente teria que acordar muito mais cedo para dar tempo de comer, fazer a digestão e ir para o treino. isso. Então, um recurso é ir direto, né? Ir Acordar e ir direto. direto para o treino, né? E a Exato. outra coisa que você falou que é muito interessante, que na verdade o que a gente precisa para o treino já está estocado, já está guardado dentro do nosso corpo, né? Não Sim. é muito essa refeição pré-treino que vai fazer a diferença, mas sim a última refeição antes de dormir, né? É. E aí vem uma dúvida. Imagina que esse cara que vai, ou esse corredor que vai tentar correr em jejum no dia seguinte, começando gradativo, uma corrida de 30 minutos, por exemplo, e aí vem uma sugestão de tentar fazer esse treino um dia de um treino mais fácil, não num dia num treino intervalado, um treino mais intenso, mas fazer um treino mais fácil.
Uhum. Mas aí o que que a pessoa deveria comer, então, na noite anterior, né? Qual o tipo de comida? Mais proteína, mais carboidrato, fibra? Qual que seria uma nutrição, uma última refeição boa antes de dormir e esperando o treino? Ó, o Tibério está falando aqui, o jejum é libertador, né? Mas o que eu penso assim, né? Bom, a nossa reserva de gordura, ela é grande, né? Independente se o indivíduo tem 5%, 10% de gordura, ou É. se ele tem 50%. Então, gordura está sobrando para fazer um exercício, né, tranquilamente. Ou seja, né, o que mais o indivíduo vai precisar cuidar da ingestão é a ingestão de carboidratos, né? Não só no jantar da noite anterior, mas de todas as refeições do dia anterior, se a gente for pensar, né? Uhum. Então, é todo um dia bem montado, né? Uma dieta já planejada, já pensada para o dia da pessoa que vai treinar no outro dia de manhã cedo e que quer ir em jejum, quer simplesmente ter essa praticidade de ir em jejum, né? Então, é toda a dieta pensada, né? E eu pensaria muito mais, talvez, de num lanchinho no final do dia, ali umas 6 horas, 5h30, e um jantar um pouco mais caprichadinho ali no carboidrato, né? Sem essa restrição de carboidrato, que hoje em dia o pessoal faz demais a restrição de carboidrato à noite, né? Visando emagrecimento, principalmente, né? Mas talvez essa restrição de carboidrato possa ser evitada, né? Tá, legal. Renatão, só vou falar para a galera que está mandando pergunta. Eu estou vendo que está chegando bastante. Eu não vou ler agora, mas eu vou ler depois. Então, É, eu já combinei com o Renato aqui, né? Depois no de uns final 30 ali. minutos, depois de uns 30 minutos a gente lê tudo aqui e vai respondendo pontual a galera que está perguntando. Tem muita pergunta legal, eu tô vendo aqui. Uhum. Ô, Renatão, e aí, bom, você falou um negócio legal, né? Que a gente tem muita gordura estocada e essa gordura pode ser fonte de energia, assim como o carboidrato e tal. Então, pensando numa pessoa que quer fazer jejum, treinar em jejum, seria interessante, por exemplo, essa pessoa fazer jejum em dias de não corrida, como uma forma de se adaptar a ficar algum tempo sem comida? Pode ser. Nunca pensei assim nessa possibilidade, ô Rodrigão, mas eu acho que poderia ser. Talvez não precisa ser É, um jejum igual o que hoje é muito falado, jejum intermitente, né? Mas talvez a pessoa também não precise acordar e comer, né? Logo que acordou tem que a minha comer. pergunta é assim, né? Se é um negócio que é treinável, por Aham, exemplo, fazer o jejum é treinável, né? aham. E, então, bom, foi uma possibilidade que eu É, pensei, né? Assim, eu acho que a de gente ser vai. mais, de ser natural para a pessoa fazer jejum, né? A gente vai se adaptando, né? O organismo ele vai se adaptando ao jejum. Então, por exemplo, tem muito paciente que me manda mensagem falando assim: ó, Renato, eu fui em jejum hoje, mas eu não passei muito bem, né? E a primeira coisa que a gente pensa é, bom, ela deve ter tido algum episódio ali de, não sei, uma hipoglicemia, que durante o exercício é um pouco difícil, mas ela deve ter, às vezes, tido uma diferença ali de pressão, conforto gástrico que não foi gerado. Então, enfim, às vezes até ficou nervosa, estressada por conta da falta da alimentação. E, assim, o que a gente recomenda é que vá tentando, entendeu? Testa um dia, testa com um treino um pouco menos intenso, um treino Não, um pouco não ser um dia curto, só, né? né? Ah, tentei correr em jejum uma vez e não serve para mim, né? Porque às vezes um dia não foi bom, mas outro dia pode ser. Exato, até porque está tendo às vezes uma adaptação ao plano alimentar ainda, né? Às vezes começou faz Não. pouco tempo a seguir uma regra, né, alimentar, o corpo está se adaptando, é normal. Então não desista logo de cara, né? E você disse uma coisa bem interessante, que às vezes o que faz a diferença é a alimentação do dia inteiro anterior, né? É. Então, não é só. Muitas vezes, eu falo isso porque muitas vezes a pessoa fala assim: eu vou comer alguma coisa para eu treinar agora, né? Uhum. E ignora tudo o que aconteceu antes. Ele É. acha que só o que ele vai comer antes é o que ele precisa para o treino, e não é verdade isso, né? Não. A gente tem que ter a importância de ter essa alimentação constante, né? Uma boa alimentação constante, né? É. É a mesma coisa do treino, né? Tem gente que acha que
ir lá fazer uma meia maratona é correr 21 durante, mas não é, Sim. você tem que ter uma preparação, você tem que estar correndo sempre, né? E essa A mentalidade aí refeição, a pessoa precisa de desenvolver, né? exato. A refeição pré-treino, ela é muito mais uma refeição conforto, né? Ela gera um conforto gástrico. Ela não vai te gerar mais energia para você treinar, porque até aquilo ali ser digerido, metabolizado, você já tá do meio para o final do treino, entendeu? Então, É, o peso não que a vai gente metabolizar coloca, rápido. o peso que a gente coloca no estômago acaba gerando um sinal nervoso que sobe, vai lá no seu hipotálamo, vai lá no centro da fome e fala para o seu metabolismo, para o seu organismo que, ó, chegou comida. Então, beleza, pode ficar mais calmo aí e vai treinar. Né? Então, Hum, a gente diz que a refeição pré-treino é uma refeição conforto. Ela te gera um conforto para você treinar sem medo, vamos falar assim, né? é o estômago falando, ó, cérebro, fica tranquilo que tem comida aqui, né? É, Tem energia. exatamente. Então, por isso que a gente até brinca, né? O que o pré-treino não pode fazer é atrapalhar teu treino, né? Então, ele não pode ser muito volumoso, ele não pode ter alimentos que gerem, né, indigestão, às vezes a pessoa seja intolerante, enfim. Por isso, do jejum, né? É muito mais fácil, Uhum. né? E sem falar que mais prático, porque se você treina, por exemplo, 6 horas, 6h15, você pode acordar em cima do treino, né? Você aproveita melhor seu sono, acorda, toma uma água, bota o tênis e vai correr, né? É, muito legal. Galera que está mandando pergunta aí, a gente vai responder daqui a pouco. Não sei se vocês pegaram isso que eu falei, mas, ô, Renatão, um negócio que você falou, até o Tibério, você comentou ali que o Tibério colocou, né, que o jejum é libertador. Uhum, Eu confesso que eu sou um adepto de corrida em jejum, uhum, não por nada assim por querer emagrecer, não é nada disso. sim, Mas eu me sinto confortável em jejum porque, na verdade, eu não gosto de acordar cedo. Eu acordo uhum, cedo, mas vou pelo compromisso de, né, enfim. Então, para mim, acordar mais cedo ainda para comer alguma coisa, nossa, é, não dá certo, né? Eu já fiz isso muito, mas é um negócio que é sempre ruim para mim, para minha rotina, sabe? Eu prefiro já sim, acordar, tomo um café, o que nem sempre é bom para mim, também já senti que o café às vezes me solta um pouco o intestino. E aham, aí, então, às vezes, ultimamente eu tenho bebido uma água e ido sem nada mesmo. Tomo um copo d'água e vou, né? E para mim tem sido muito bom, porque economiza muito tempo, né? Igual você disse, que muitas pessoas às vezes têm. A gente já tem um hábito, né? A maioria do brasileiro tem um hábito de dormir mal, né? A gente tem sim, poucas horas de sono e tal. E aí ter sim, que dormir menos ainda para treinar é pior, né? Então é muito pois é, legal esse ponto de vista que você está falando para a galera que ainda não experimentou o jejum de economia de tempo, né? é, Mas aí vem uma pergunta. É, a pessoa que vai fazer um treino mais longo, então a gente está falando aí, que você falou, né? Adaptação, 20, 30, 40 minutos. Mas aí, de repente a pessoa quer fazer um treino mais longo, de 15 quilômetros, sei lá, 18, enfim. Durante a prática da corrida, de- existe algum suplemento ou alguma nutrição que seria o legal para a pessoa fazer? Algum tipo de nutriente que ajudaria mais ou menos? Como é uhum. que é isso? Então, durante o exercício, basicamente, Rodrigão, como a gente falou, né, da gordura, tecido gordo, ele é, vamos entre aspas, infinito, né? Então, você não vai precisar nunca repor gordura no meio de um exercício, coisa que está sendo bem habitual aí, né? Pessoal utilizando TCM, né? Triglicerídeo de cadeia Ah, média, óleo de coco, eles enfim. estão usando durante o treino, a turma tem Estão usado? usando antes, durante, enfim, né? E não tem fundamento científico nenhum, inclusive tem muito estudo aí mostrando que serve para nada, né? Resumindo, o que o corpo usa, o que nós precisamos repor durante um exercício é basicamente glicose, ponto, né? Porque a nossa reserva, que é o glicogênio hepático muscular, ele é pequeno, né? É uma reserva que tem de 300, 400, 500 gramas no máximo. Então, essa reserva ela vai se depletando no meio do exercício, a partir de 1 hora,
1h15, esses níveis eles começam a baixar. Não que, não que você vai, às vezes, desmaiar, nada disso, mas você começa simplesmente a perder rendimento, né, no seu Perna exercício. pesa, né? A perna vai pesando e o seu corpo pedindo para você parar, parar, parar. Muitos, assim, a grande maioria não passa mal, você não chega a desmaiar, né? Mas o que que você pode fazer para isso não acontecer? É ingerir glicose, né? E aí a forma de ingestão desse carboidrato das mais diversas, né? O mais comum, talvez, para o corredor seja o gel, né? Que cada gelzinho, esses géis comuns, eles vão ter em torno de 20 gramas de carboidrato, né? Um volume de 30 para uma quantidade de carbo de 20, né? A maltodextrina é muito comum, o Gatorade muito comum. Então, basicamente, ingerir carboidrato, ponto, só, Legal. né? E quem E, faz jejum talvez possa puxar antes essa ingestão de carboidrato, né? não deixar 1 hora, 1h15, um pouquinho antes, talvez. Talvez precise um pouco Ó. antes, porque já saiu o jejum, né? E, Então, às vezes hum, vai fazer uma meia maratona, vai 1h50, um pouco mais. E o que acontece? Vai dar às vezes 40 minutos, você já está em jejum, aí o bicho pega, né? e aí, Renato, por exemplo, depois de 40 minutos, a pessoa vai lá e ingere um Gatorade ou um gel. Uhum. Depois de quanto tempo ele precisaria de dar um novo aporte de carboidrato? Tá, assim, é muito individual, viu, Rodrigão? Os estudos, eles falam muito da ingestão de aproximadamente 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, né? Então, se você... Eu geralmente falo para o paciente ingerir o primeiro e a partir do primeiro e meio que sentindo o corpo, né? A pessoa vai se conhecendo também. Geralmente, quem faz esses treinos são pessoas que treinam bastante, né? Então ele treina 1 hora, fica treinando 1 hora, ele vai progredindo, né? Devagarzinho, então ele vai se conhecendo. Então, assim, ele já sabe já que ó, quando bate 1 hora eu preciso. Quando bate 1h40 eu preciso de mais um pouquinho, né? Então, geralmente a regra geral que eu falo é essa. Faz o primeiro com 1 hora, se tiver em jejum, puxa um pouquinho antes, e a partir dali você vai sentindo. A partir de talvez uns 40 minutos, 1 hora, 1h40, eu acho que é o mais comum, né? Tá, legal, não, interessante. E, por exemplo, você acha que o Gatorade ele equivale ao gel, à ingestão de carboidrato, sim? O grande problema é o volume, né? Então, o gelzinho você carrega 3, 4 ali Mais na concentrado. Sim, sim. calça, né? Agora, o Gatorade, ele é volumoso. Em termos de carboidrato, se você pegar 500 ml de Gatorade, o Gatorade é 6% carbo. Então, a cada 500 ml, você vai ter 30, né? 30 gramas de carbo. É praticamente um gel, só que num Tá volume de bom. Só 500 que em 500 ml, ml, né? né? Eu estou te perguntando isso porque eu também, como já disse, eu gosto de correr em jejum. E quando eu faço os treinos longos, eu estava fazendo isso aí, mais ou menos que a gente conversou lá atrás, mas eu não tinha essa opinião hoje em dia, né? Uhum. Quando dá 1 hora, tem um percurso que eu faço, que geralmente eu passo num posto, dá mais ou menos 1 hora a hora que eu chego lá. Aí eu pego um Ah, Gatorade, já tomo 250 e carrego mais 250 e vou bebendo um pouquinho, assim. sim. Mas, e aí eu me sinto bem fazendo isso. Então bate com o que você Ah, está falando, né? Ah, é. legal. Você ingeriu 30 gramas de carboidrato, né? Distribuídos ao longo do treino. Você é É, bem adaptado ao jejum, então um Gatorade só foi é. suficiente, né? Porque eu já tentei, e é legal isso que você está falando, porque quanto mais experiente é o corredor, mais ele se experimenta e vai sabendo o que dá certo e o que É, não dá, né? Eu já tentei exatamente. fazer o longo zero, aí chega uma É, hora que a perna pesa, cara. Nossa, aí a energia some, já não vai mais. E é, aí eu comecei a me sentir bem com 1 horinha tomar um Gatorade. Fiquei bem desse jeito. Então, uma coisa legal. que assim, bem comum de acontecer, né? É as pessoas treinarem em jejum, né? Então você vai, beleza, você já mora em Ribeirão, vai treinar em Ribeirão, você acorda em cima da hora, 10 minutinhos você já está lá na assessoria e sai para treinar, beleza. Só que aí ela vai para uma prova, né? Uma prova de 21 km lá em São Paulo, né? Que aí ela tem que pegar um Uber, pegar um táxi, encontrar o amigo, enfim, nisso tudo ela
perdeu, vamos dizer, 1h30, 2 horas, né? E às Uhum, vezes ela tá uhum, lá em jejum, né? Porque ela só treina em jejum, então o que faz no treino tem que replicar no dia da prova, né? Então você acaba, uhum. isso é uma coisa também que a gente tem que discutir, porque às vezes precisa comer, né? Às vezes tem que repensar essa estratégia do jejum, né? Exatamente. No dia da prova isso é complicado. Porque se a É. prova larga às 6h30, você vai acordar às 4h30, você está em outra cidade, né? É. E aí vem uma coisa interessante que você está falando, que é a mesma orientação que eu dou para os meus atletas aí, para os meus alunos, né? Que o treino longo, na verdade, ele é um treino que a pessoa deve simular a prova. É. Então, também fazer longo, tem muita gente que quer fazer longo, às vezes numa velocidade muito baixa. Isso Uhum. não é um problema, mas em alguns treinos ou algumas partes do longo, a pessoa tem que fazer numa velocidade mais alta, justamente para ela treinar, fazer um volume maior. Então, tem tudo isso, né? Dele já experimentar no treino como é que é correr em jejum numa intensidade maior, porque nem sempre ele sair em jejum um dia de uma prova, que ele vai fazer uma intensidade maior, pode ser tão confortável, né? Então, tem que testar, né, Renatão? Nada como o testar Exatamente. e. Ó, eu tinha colocado aqui uma pergunta, né, que eu tinha anotado aqui, que mesmo não passando mal no treino em jejum, o rendimento pode ser prejudicado? A pessoa corre em jejum, não passa mal. Mas e o rendimento dela? É bom, é ruim, prejudica? Isso é uma coisa bem discutida, né? Também muito individual, né? Cada um é cada um. E isso tem que ter testes, né? A gente tem que testar. Pode ser que sim, pode ser que o rendimento caia simplesmente pela falta do carboidrato. Isso principalmente para pessoas mais experientes, que já treinam há um bom tempo, né? Então ela já se torna uma pessoa bem tolerante ao jejum. Se precisar, às vezes correr 1h30, 2 horas em jejum, ela corre. Mas quando ela bota um carbo, ela sente que ela parece que rende mais, entendeu? Dá Então, um turbo isso ali, né? parece que dá um turbinho ali com 1h30 e a pessoa acaba mantendo um pace, não deixando a coisa subir muito, entendeu? Então, isso tem que ser testado. Tem relatos, sim, de pessoas que não passam mal, não sentem nada, absolutamente nada. Mas que quando hidratam talvez um pouco melhor, quando colocam carbo na hora certa ali, rendem mais, né? Estou pensando aqui, podia ser uma estratégia de rendimento, por exemplo, a pessoa fazer os treinos em jejum, meio que se Uhum, sair para não se alimentar, para não repor carboidrato durante o treino, e uhum, aí num evento alvo, numa prova alvo, ele vai lá e ele uhum. toma um gel para ele ter um É, efeito maior. Você acha que isso funciona? Ou é. que de repente o corpo pode estranhar? O que, que você acha disso? Isso é estudado, tem um nome para isso aí. Chama Training Low Compete High. Não sei se você já ouviu falar desse termo aí, né? Não, esse termo É, não. training low, ou seja, você treina em low carb, você treina em baixo carbo, e você compete em alto carbo, né? Então, training Hum, low, compete high. É uma estratégia estudada, e a gente vê que não. Porque quando você treina em low, você perde capacidade de evoluir no exercício, né? Na verdade, isso não é o treino testado. fica, o treino fica, o Talvez você poderia rendimento é ruim evoluir. nos treinos. É, É. talvez você não suba a escadinha do treino ali como você deveria subir. Só que isso, na verdade, não é estudado com o pré-treino, é estudado com a dieta, né? E na dieta no Ah, geral. o Então, contexto inteiro, é. a dieta low Alimentação carb. inteira. Então, um dia low carb, vários dias low carb, e a pessoa não consegue evoluir no treino, mas aí no dia da competição ela, pum, joga um monte de carbo, né? Então acaba não compensando. Agora, só no pré-treino, só na refeição ali antes do exercício, a gente pode testar também. Não acho que talvez isso vá dar muita diferença, assim, para pessoas amadoras, sabe? Acho que talvez atletas de alta performance, né? Tem o Mark Verstegen, que é um dos maiores treinadores que a gente tem no mundo aí de preparação Aham. física. Ele fala que a gente deve treinar como se joga, né? Então, acho que no caso da nutrição é a mesma coisa, né? A Igualzinho. gente treinar como a gente vai fazer na prova, né? É, Então, se a gente vai querer fazer ficar sem carboidrato muito tempo, treinar, mas
se quer usar também, usar durante o treino, acho que vale esse raciocínio aí vale também, né? Com Treinar certeza. como você quer correr na prova, né? Com certeza. Renatão, tinha duas perguntas aqui que o pessoal fez durante a semana, que é se a pessoa decidir fazer um treino em jejum, como seria a sua última refeição? Bom, isso daqui a gente falou, na verdade, já. Né? Como é que era a última? E a outra, e o pós-treino, como deve ser quebrado o jejum caso esse seja uma boa opção para a corrida? Exemplo, o cara fez o jejum, fez o treino, e o pós-treino, tem alguma coisa especial ou não? Come o que quiser, como é que é? Aí assim, eu vejo o pós-treino, é a mesma coisa do pré-treino, né? Que para mim o pré-treino, ele não é só aquela refeiçãozinha ali pré-treino, né? A gente olha todo o histórico ali do que a pessoa está ingerindo, né? E o pós-treino é a mesma coisa, a gente olha todo o histórico do depois, né? Então, às vezes ela faz um puta de um pós-treino bonitinho, né? Com proteína, com um monte de coisa legal, fibra, um monte de vitamina, mineral. Legal, aí chega no almoço, faz um almoço meio fraco, à tarde come qualquer coisa, né? Então, não existe uma recomendação, do quanto comer. Isso é muito individual. A pessoa quer emagrecer, ela quer ganhar peso, ela está visando aí alguma prova, ela vai ter um treino às vezes logo em seguida, né? Às vezes você sai de um treino e vai no outro, ou então você acabou um treino cedinho, só que meio-dia você já vai entrar em outro treino, aí você precisa repor glicogênio rápido, você tem que encher de carboidrato nesse pós-treino, né? Então isso é muito variável. Agora, vamos olhar para talvez a maioria de quem está assistindo a live aqui, né? Pessoas que treinam cedinho, voltam para casa e vão trabalhar, né? O que pensar, talvez? Um café da manhã que precise ter de tudo, de preferência alguma fonte proteica, né, para te gerar uma saciedade, para você colocar proteínas na primeira refeição do seu dia, você já treinou para essas proteínas servirem de aporte ali para sua massa muscular, né, de preferência proteínas em quase todas as refeições, né, mas eu pensaria basicamente nisso, proteína em primeiro lugar, uma reposição de carbo, uma leve reposição de gordura e geração de saciedade, né? Porque eu vejo também que tem gente que acaba o treino e só toma whey protein, né? Só toma proteína líquida ali, acho que até porque é mais fácil de tomar, né? Não precisa de comer, mas também teria que combinar com algum carboidrato para ser mais efetivo, né? A recuperação. É isso? Isso. Talvez, às vezes não precisa ter aquele carbo naquele momento, tão rápido assim, Não precisa de ser mas tão ao longo do urgente, dia, né? né? Ao longo do dia, olhando o pós-treino de uma forma mais ampla, né? Acho que a mensagem principal do É, pós-treino tem que ser essa, né? a, Olhar a de forma ideia mais é. ampla. O que eu tirei de lição aí é o seguinte, cara, o pré-treino, na verdade, é tudo que você comeu o dia inteiro antes da sessão de treino, E o e o pós-treino pós-treino é também. tudo que você vai comer ao longo do dia, né? Ou seja, é a mesma Então, coisa. não, e assim, né? E essa receita de buscar um alimento ideal antes ou depois é meio furado, né? Furada. É muito. Não dá nem para falar, porque eu faço isso aqui o dia inteiro, né? De montar as refeições da galera, e cada um é de um jeito, né? Tem pós-treino que eu quero deixar sem carbo, eu quero que o gordinho emagrece, eu quero A tirar gente, a caloria. gente volta naquilo que, dependendo do objetivo de cada um, você vai numa É, estratégia ou outra, né? exatamente. Eu quero fazer uma perda de peso ali, meu foco é restrição calórica, eu quero deixar mais proteico mesmo para gerar saciedade, às vezes logo de manhã, para ele passar às vezes a manhã inteira ali com uma baixa caloria, com alta proteína, enfim, né? Aí tem estratégia para Deus e o mundo aí. É, que não dá nem para a gente abordar aqui, né? Renatão, vamos começar a dar uma respondida aqui na galera. Deixa eu ver aqui, ó. Que é o Prob? Cara, eu tô sem óculos aqui, eu preciso chegar perto aqui para ver. Pega aí. Tem gente. Que é o Prob? Acho que é o problema, né? Que tem gente hoje que acha que o pré-treino vai fazer milagre e voar, quando na verdade o treino em si que faz isso. Na verdade, pré-treino dá um suporte pro treino, mas se o cara também não se esforçar ali, não adianta, né? O E não Renato, tem quem falou isso foi o substância Tibete. também, né? Talvez, assim, pensando em substâncias pré-treinos, né? Cafeína, taurina, enfim, essas substâncias pré-treinos aí que a galera usa, né?
isso aí pouco influencia no seu exercício. Essa que é a É muito verdade. efeito placebo, né? Muito, demais, De demais. falar, nossa, não, tomei um negócio aqui que eu vou ficar bem É, agora, né? vou virar o Kipchoge lá, né? O É, é, maratonista. é, né? Se eles comer um chiclete antes da galera ver, fala, opa, olha lá, ó, o Trident que É, fez o cara voar. Os atletas exato. de elite têm o hábito de treinar em jejum? Renato perguntou. O que você acha? Eu nunca vi sobre isso, tá? O que você acha? Você já viu Olha, alguma atleta coisa? de Se os elite, hábitos de elite, como é que é? tem, eu tenho paciente de elite, sim, que putz, é muito variável, meu. Tem gente que adora treinar em jejum, tem gente que não, parece um motor V12, acorda, come 4 bananas com mel, com aveia e vai treinar como se tivesse zerado ali o estômago, né? Como se não tivesse nada e treina numa boa. E o rendimento é o mesmo, do cara que treinou, o cara que não treinou. São ambos alta performance, né? É muito individual, É né? individual, né? Individual. É. Deixa eu ver o que tiver. Você treinando em jejum no dia da prova, você consome um pouco de carbo antes, pode ser um ganho? Acho que foi O essa a Renato pergunta, já né? respondeu isso. É. Ó, o Ítalo aqui, ó, melhor nutricionista do Brasil. Que Ele é o isso, melhor é isso físico do aí, Brasil. concordo, concordo. Deixa eu ver aqui. A Bruna perguntou, a Bruna Nobre. Cada É. minuto a mais dormindo também é libertador, né? Pô, É. a gente já falou Aconteceu isso isso. com uma paciente minha hoje aqui de manhã. Ela acordava 4h50 para ir treinar às Tá. 6. Eu falei, não, vamos acordar 5h30, 5h40 e vai Ó. treinar. E vai jejum. E provavelmente ela não dormiu 9 horas da noite, né? Para conseguir acordar às Pois 4, né? é, você ganha 40 minutos de sono, É. Bom, às vezes até mais, né, cara? Se né? for ligeiro, já deixar o tênis ali na porta de casa, dá para acordar a Já meia sai hora antes, correndo. né? A Lívia Personal mandou um abraço aí pra gente. Deixa eu ver, tinha mais pergunta aqui. Da Rosa. A Rosa perguntou que acho que o psicólogo pode ajudar como atrapalhar os treinos em jejum. Psicológico, não psicólogo, É. psicológico. Eu acho que é a crença, né, que a gente falou lá no começo, né, porque eu Uhum. acreditar que o jejum me faz bem, me faz ter um desempenho já. Se eu É, acreditar que o jejum me faz mal, eu já vou correr, né? Então, acho exatamente. que, igual você me falou sobre hidratação, que a gente não precisava de hidratar tanto, né? Uhum. Antes eu ficava com isso na cabeça, que eu tinha que hidratar, que eu ia quebrar. Cara, eu parei de tomar tanto líquido, não aconteceu nada, tô igual, né? Mas eu ficava com aquilo na É, cabeça e tomava 1 litro de líquido por hora e, na verdade, é, não mudou nada, mudou cara. nada. É, Era uma e é crença que legal eu assim, tinha. primeiro que essa conversa da gente é libertadora por conta disso, né? Primeiro você tira o medo, né? Você fala, bom, então eu não vou ter uma Exato. hipoglicemia, porque no meio do exercício eu estou num estresse aumentado, então eu estou em jejum, meu glicogênio ele está lá soltando glicose para a corrente sanguínea, né? Comecei a Uhum. treinar, pode até ver assim, se por acaso alguém começar um treino com uma fomezinha, né? Começou o treino, passou 5 minutos, essa fome já era. Então, o sinal nervoso da fome, ela, pum, foi inibida, Se, é. né? Porque, pô, ou é fome ou é estresse de treino. Os dois sinais ao Uhum. mesmo tempo é contra a nossa fisiologia humana, As né? duas coisas não acontecem, né? Elas não acontecem Juntas, ao mesmo né? tempo, né? É. Isso. Então, no meio do exercício, se você tivesse, se alguém quiser fazer esse teste, né? Mas se você dosar sua glicemia no meio do exercício, você está com 110, 120 e você acordou com 80, 90, né? Então, o seu corpo ele está te doando glicose. Você É. não vai ter Até os. hipoglicemia lá no meio do treino, a não ser que seja uma pessoa diabética, né? Uma pessoa ali com algum histórico de problema, né? Mas então primeiramente, fique tranquilo, né? Então aí você vai fazer um teste com mais tranquilidade, igual a Rosa está falando, com o psicológico menos abalado, você vai e você consegue, né? Você já não ir com esse É, alarme disparado, né? Eu vou passar mal, né? é, O Renato perguntou aqui que tem alguma limitação de distância para treinar em jejum. Acho que a gente falou disso em relação ao tempo, né? De 1 hora e é, 15, a pessoa começar a pensar. é. E Eu não, aí, se a gente
se a gente for usando lá aquele parâmetro que você deu, cada 40 minutos usar, né? Então, acho que com 1h30, mais ou menos, ela precisaria de novo. E aí vem uma É, coisa importante, porque 21 quilômetros para um pode durar 2h10 e para é, outro isso que pode eu ia falar. durar 1h20, né? Eu Então olharia tem mais para essa o tempo, individualidade, né? mais para o tempo do que para a distância, né? É, perfeito. Né? A Fabiola perguntou que tem gente, quem tem a pressão mais baixa, porém normal, sem passar mal, pode correr em jejum? Quem tem a Pode, pressão baixa, pode correr em jejum? pode, pode. Né? Acho que Não, não, não não tem tem essa relação. relação, né? Não, não. Muita gente confunde isso, né? Principalmente exercícios de musculação, né? Que às vezes você faz algum aparelho ali que, por exemplo, um leg press, né? Aqueles leg 90, que você Hum, fica ao contrário lá na cadeira e que às vezes você levanta rápido do aparelho, você dá uma tontura ali, né? Aquilo ali é um estado de diferença de pressão que você está tendo, sim, né? é. Agora, não é hipoglicemia. Exato, é. Hipoglicemia, agora uma Foi, pressão foi, ali. foi isso aí que eu agora eu entendi a pergunta dela, porque às vezes há Ah, essa confusão, né? Da pessoa ficar um tem, pouco tonta e confundir a hipoglicemia com a pressão, é, com aquela diferença de pressão, que quando a gente está deitado, né? Ele levanta isso. rápido, dá aquela tontura. É, Tem gente que às vezes confunde com as duas coisas, né? Hipoglicemia e essa já deve diferença. acontecer lá nos treinos funcionais de vocês também, né? Alguém deitado, um levanta, vai correr, dá uma bambeada. Assim, lá não pelo seguinte, a gente não trabalha com tanto peso quanto alguém que faz um leg press deitado. É, Porque aí o cara que faz o leg press, vamos supor, põe muito peso lá, ele bombeia muito sangue para a perna, né? é, E lá na assessoria a gente não chega a trabalhar com cargas tão altas, uhum, então não é, acontece muito. Eu acho que acontece muito em academia, mas lá com a gente não. é. Tem uma pergunta aqui da Maria Clara: correr em jejum pode queimar mais massa magra? É uma boa pergunta. Correr em jejum queima massa muscular? Aham. Ô, Maria Clara, não, não queima não. Assim, a queima de massa magra, né? Eu diria que ela é muito mais um mito do que uma coisa que acontece assim na nossa prática, né? Ela pode acontecer com quem está assim num estado catabólico muito grande, muito aumentado, sabe? Por uma doença, né? Por exemplo, eu atendi ontem uma pessoa que sofreu câncer, teve câncer, está com câncer e ela perdeu já quase 15 quilos em 3 meses, né? Então, assim, é um estado catabólico aumentado por uma doença, né? Eu tive paciente que teve Covid que perdeu 12 quilos, né? Então, estado catabólico aumentado por doença. Isso você vai perder massa magra? Vai, com certeza. Ali você doa tudo que você tem ali para se manter vivo, né? Agora, num dia que você não come muito bem, ou num treino um pouquinho mais longo que você faz, o uso da massa magra, né, a doação de aminoácido, vai ser muito pequena, quase nada, né? Então, perda de massa muscular, eu diria que não acontece, tá? Acho que isso é um mito também que tem nas academias, né, Renatão? É. A turma que gosta de, vamos falar assim, os marombeiros, né? Tem muito passa essa ideia, né, de que fazer correr ou fazer exercício Uhum. aeróbio faz perder a massa muscular, né? E não é bem isso, né? É. É, Não perde músculo, não, fica eu acho tranquilo. que é porque eles veem os caras correndo mais magro e falam, pô, lá, aquilo lá perde músculo. Cara, mas não tem nada a É, ver, não. É porque o cara é, não levanta tanto peso, não é, gosta de levantar tanto peso, por isso que ele não cresce, não é porque ele perdeu correndo, né? exato. Ou então vê O aqueles Renato, maratonistas, né? 58 é, quilos. e aí vem um grande problema para a gente que trabalha com corrida, porque a Uhum. pessoa com sobrepeso vê o cara magro correndo e acha que a corrida vai emagrecer. A corrida Uhum. vai ajudar, mas É, se a pessoa não mudar o hábito alimentar dela, não adianta, né? não Tá adianta. cheio, tá cheio de gordinho que corre, né? Vixe, Porque fazendo precisa de, maratona. precisa de na verdade, o hábito alimentar que precisa de corrigir, né? É. A recuperação pós-treino é mais lenta em jejum? Diria que não, viu? Diria que não. Quem fez essa pergunta? Foi o Renato. O Renato Renato perguntou. também. É, Renato Ah, também. Renato, não, não.
não vejo dessa forma, não. A recuperação é a mesma, não, isso não muda, tá? E o Renato é um cara curioso, ele fez outra pergunta aqui, ó. Mas legal, Renato, as perguntas são boas aqui. A Ó. hidratação se torna mais essencial ainda no treino em jejum? Porque o cara que faz o jejum, corre em jejum, ele precisa de se hidratar mais ou é igual, né? Do que o Não, cara que... igual. Igual, e a hidratação também é outro mito, né? Que a gente discutiu lá na live passada, e que você Uhum. não precisa ficar tomando água, né? Se hidratando, assim, de uma forma tão grande num exercício, né? É, e não é porque Então, ele tá sem comer que ele vai sentir mais sede também, né? não, e aí o sinal da sede no ser humano, ele é muito preciso, né? Então, durante o exercício, se você não está com sede, você não precisa tomar água, né? É, legal. É, a Maristela tinha falado aqui que a gente, muitos mitos na corrida, precisamos de detalhes da rotina mesmo. É isso aí, Maristela. Acho que ela também é sua colega de profissão aí, parece que é nutricionista. É, aqui para trás, acho que não tinha ficado nenhuma pergunta. E as últimas aqui, então. Ixi, peraí, que agora disparou um monte aqui no final. Peraí. Café, canela e óleo de coco. Não sei se Uhum. ele está perguntando aqui se isso é bom ou se ele. Não sei. Não foi uma pergunta, né? O que comer ou beber entre um treino e outro? Eu acho que é o caso da pessoa fazer duas sessões de treino. Por exemplo, correu, vai para academia depois. Tá meio aberto aqui, mas eu acho que é isso, né? Renato, então vamos adaptar para isso. O cara foi no treino de corrida de manhã e aí ele vai para um treino de força depois na academia. O que ele come nessa janela aí? Tá, isso é bem comum, né? Eu diria assim, ó, basicamente, o primeiro treino você começou em jejum, né? Para o segundo treino, você não vai começar em jejum novamente, mas é quase um jejum, né? Porque você não vai, se o treino é logo em seguida, você não pode novamente seguindo a mesma regra, você não vai encher teu estômago de comida, porque você pode ir lá fazer uma musculação e passar mal, né? Então, volta àquela regra, né? O pré-treino não pode atrapalhar o seu treino. Então, um carboidrato leve, um gelzinho, uma bananinha, uma rapadura, um Gatorade e vai para o segundo treino, né? Começou o segundo treino, sentiu que está precisando de mais energia, vai lá no de novo, carboidratozinho, maltodestrina, vai bicando ali, né? E, logicamente, o treinamento vai de acordo ali com a evolução que vocês, personagens, vão montando, né? Então, nunca a pessoa vai chegar treinando um monte, né? Se isso está acontecendo, provavelmente o treino está mal Sim, tá mal montado, né? Às vezes a elaborado, pessoa está né? fazendo da cabeça, né? E assim, o ideal é que os dois treinos não sejam feitos com o estômago muito cheio. Essa que é a verdade, né? Eu tô pensando assim, podia seguir a ideia de um treino longo, né? Então, o cara acabou, ele vai repor ali com um carboidrato, como se ele estivesse É, continuando o treino dele, né? Apesar de ser outra é, modalidade, ele está dando uma continuidade no treino. Então, é repor praticamente um isso. Gatorade, uma maltodestrina, negócio falou, rapadura, alguma coisa só para repor o carboidrato para ele seguir no treino, né? Isso. A ideia é como se fosse um treino longo mesmo. É continuar o treino, né? É Né? legal. Corro no final de semana que o Igor perguntou aqui, corro no final de semana, corro no final da tarde, normalmente 6 ou 7 horas após o almoço. Seria encaixado como jejum? Seria. Né? Seria. Qual que é a diferença do Basicamente, cara né? comer à noite, vai treinar de manhã? Parece que, né, a mesma coisa aí. É, Se ele é. almoça, vai. A diferença é que você ficou acordado e, assim, a Ah, chance de sim. você ter um pouquinho mais Não de pensei sinal de nisso. fome, né? Talvez seja um pouco maior. Então, aí você tem que ter talvez até um pouco mais de cautela, se a gente for ver, né? Porque você está trabalhando, você está acordado, você está estudando, você está fazendo as É. atividades do dia, né? Então, pode ser que a necessidade energética seja maior. Talvez seja mais necessário um pré-treino, até porque às vezes você está acordado, você consegue uma hora antes, uma hora e meia antes se organizar para comer, né? Mas não que seja proibido ficar em jejum. Mas, por exemplo, no caso do Igor, se ele se sentir bem desse jeito, pode ir, Manda né? bala, É manda só no bala. caso dele estiver sentindo alguma fome, né? Isso.
Legal. O André Sartoreto perguntou, nosso aluno aí, a ingestão do carbo à noite para treinar em jejum no outro dia influencia para quem quer perder peso? Eu acho É, que vai daquele contexto todo, né? Quer perder peso, precisa de é, pensar em tudo, né? no Não só, déficit, né? né? Todo o É. histórico da dieta te gerando déficit energético, com desvio de carboidrato para a noite, para você correr melhor no outro dia, né? Não tem É. problema. O que vai emagrecer a pessoa, na verdade, é o que ela come o dia inteiro, né? Não só É, na última refeição, né? isso. Ah, o Rezende, na menopausa, na verdade, Rezende é o sobrenome dela, acho que é Lenice que ela chama. Lenice. A menopausa pode perder massa magra? Pode pela menopausa em si, né? A menopausa em si, né, é uma condição que a mulher vive ali por volta dos seus 50 anos que pode levar, né, devagarinho a uma condição de sarcopenia, né? Agora, não o treino, não tem nada a ver com o treino em jejum, né? Uhum, uhum. Foi uma pergunta meio fora do contexto Ah, aqui, mas eu fiz aí já para prestigiar a Lenice. E até porque se ela estiver perdendo massa muscular e já a corrida pode ser uma boa para prevenir essa sarcopenia, né? é, A perda de massa óssea, né? aham. Osteoporose. Né? Ó, o Juliano Caparelli aqui, meu parceiro, se a pessoa só faz aeróbio em jejum e corta refeições por conta própria, pode perder massa muscular? O cara faz o jejum e aí não almoça, não janta, né? Eu acho que É, é a galera que pensa no correr em jejum e também faz jejum o resto do dia, né? aí pode até cronicamente, né, pensando no longo prazo, gerar esse catabolismo severo, né? Aí pode ser que isso aconteça de perder massa muscular, sim. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui de Muay Thai, a gente está falando de corrida hoje, galera. Depois vocês mandam aí no Renato. Treinar É, em jejum, devo comer logo após o treino? não necessariamente. É interessante que sim, até para você regular, distribuir melhor ao longo do seu dia, né? Mas não é uma regra, né? Eu preciso entender o dia, eu preciso colocar na mesa como que é esse dia dessa pessoa, né? Começa que horas, acaba que horas que almoça, que horas que janta. Não necessariamente precisa ser depois do treino, né? De novo, vai influenciar o que vai acontecer o dia todo, né? É, exato. Porque, por exemplo, se acabar o treino de manhã, é uma pessoa que depois já vai trabalhar, e aí ela sai do trabalho 3 horas da tarde, já vai pular o almoço ali, né? Do É, meio-dia. Então, aí talvez ela tenha que exatamente. fazer um café da manhã, né? É, Ou se de repente o treino dela é pela manhã e o almoço é logo 11 horas da manhã, já uhum, repensa assim, né? Acho que é é, esse contexto aí, que isso aí, na verdade, eu estou falando baseado no que você já fez comigo é, no passado. Né? Você perguntava, ó, que hora que você vai treinar, que hora que você vai almoçar. Tinha dia é, que, dependendo da hora do almoço, eu não tomava pós-treino, e acho que é é muito exatamente variável. isso aí, né? É. É. Renatão, então acho que é isso aí, cara. A gente falou bastante coisa sobre a corrida em Uhum. jejum e se você pudesse resumir uma ideia para a turma aqui, o que é que você resumiria? A ideia é que não existe receita de bolo, né? E hoje eu sei que muita gente busca, né, algumas informações nas mídias sociais e acabam encontrando, né, algumas coisas que, ó, faça isso que vai dar certo, né? Fazer isso é certo, fazer isso é errado. Use tal coisa, compre tal suplemento, faça a dieta não sei do que. E, na verdade, isso não existe, né? Na verdade, as pessoas pararam, de pensar na individualidade. E a individualidade na montagem do treino, na montagem da dieta, em tudo, né? Até mesmo na prescrição de várias outras coisas, seja uma medicação, né? Seja um procedimento cirúrgico, a avaliação ela tem que ser muito individual, né? Então, correr em jejum é certo ou errado? Depende, né? Assim como tudo na nutrição depende, correr em jejum depende. Cada um é cada um, né? Mas uma coisa é certa, né? Esse mito que existe de que vai passar mal, não precisa ser desse jeito, né? E que a pessoa pode testar, assim, o treino em jejum pode ser muito prático e libertador para o indivíduo, né? Ah, muito legal. Acho que a galera aí ficou satisfeita também com o bate-papo, porque isso pode ajudar muito a rotina de treino, né? De todo mundo que gosta de correr, porque às Com vezes se certeza. alimentar antes do treino é um problema, você tem que acordar muito cedo.
Às vezes né? tem gente que gostaria de tentar e fica com medo. Então, Sim, a resposta é essa aí, né, Renato? Acho que é testar e ver se isso funciona para você ou não. E também exato. não, aí que é legal também, que também não qualquer teste que vai dar certo. Você precisa de testar várias coisas diferentes, né? É. Não é testar só com uma coisa, né? Ah, Testar várias coisas. Então é sim. isso aí. Bom, galera Só uma que coisa que eu lembrei agora e que a gente não falou em momento nenhum. Existe hum, uma coisa que se chama reflexo gastrocólico. Reflexo gastrocólico, que é quando você coloca um peso no seu estômago, lá embaixo, no final do intestino, você vai ser estimulado, né? Então, o que acontece hum, muito, né? pô, Então, não, isso daí acontece muito, né? O cara dá vontade de ir no banheiro, né? o cara começa o treino, meu, ele precisa achar um mato, né? Ele tem que correr pro banheiro, né? Eu era Então, desse, cara. Eu saía para treinar, eu já, ó, como é que era doido isso? Eu já saía para correr, eu já ia para uns lados que eu sabia que tinha posto de gasolina, que eu falei, meu, é, daqui 1, 2 quilômetros eu vou ter que parar. E hoje é, já não acontece mais e, isso. então, muita gente quando sentou na mesa, começou a comer, colocou peso no estômago, da mesma forma que o seu estômago vai subir sinal de saciedade para o seu cérebro, vai um sinalzinho lá para o final do intestino também, falando, ó, empurra aí que tá chegando mais coisa, né? Que Pois é o é. reflexo gastrocólico. E, meu, você vai acordar cedo, vai comer rápido, vai sair pro treino. Você pode ter esse reflexo ativado. E aí você já tá ali com 15 minutos de corrida e não tem banheiro, né? Então Aí é tem onde o muita cara perde a gente meia. É onde o cara que é perde aí a onde o meia. cara perde a prova, meu. Você tem que Não, parar perde o a meia, verminho né? lá, O porque cara tem tira a meia fila. para limpar, porque não tem nem papel junto. É verdade. Mas já muitos pacientes já me pararam, já, tipo, falaram, Renato, eu não posso correr. Eu tenho que acordar 2 horas antes, que eu tenho que comer, meu intestino tem que funcionar, e aí eu vou correr. Né? E, meu, é porque jogou peso. Você pode jogar copo d'água. Só a água pode fazer estímulo gastrocólico, né? Então, até a água A água só já faz isso. já, porque é um reflexo pela massa, não pelo que você Entendi. comeu, né? É um Pesou no reflexo, estômago, independente se é água, se é banana. não Ele, importa. ele... Então, assim, cuidado com isso. Se você costuma ter uns piriri no meio da prova, meu, é mais uma indicação de ser em jejum, né? Cara, muito legal isso que você está falando, porque eu já sofri muito com isso e hoje que eu comecei a correr em jejum, não tem mais. Porque Por acontece com causa desse muita reflexo gente, instintivo, né? mas acontece com muita gente mesmo quando não vai correr, né? Você tá ali, você acorda mais tranquilo, tal, no sábado, no domingo, meu, você comeu, você tem que correr pro banheiro, né? Ó, Acontece com uma galera. Tem gente que acontece em cima engra... da... Você tá comendo em cima da mesa, tem que sair pro banheiro, mano. Você não consegue acabar de ó, é comer. engraçado que os cagão da turma apareceram. É o Rafa, o Lá, ó, Barbante. os cagão dando risada, lá. Acontece, é fisiológico, é. Ô, Barbinho, mas é isso aí, cara. Valeu, muito obrigado aí pelo bate-papo. Foi show. Eu fiquei muito. Foi Valeu, muito legal imagina. para mim todas as informações aí. Você é muito fera, né, cara? Sempre que a Valeu, gente bate obrigado. esse papo Obrigado aí, sempre aprendo muito. valeu pelo convite aí mais uma vez e vamos fazer várias aí. É isso aí. Barbinho, valeu, boa noite. Galera que tá aí Valeu. também, boa noite para todo mundo. Valeu por vocês terem ficado. E é isso aí. Terça-feira que vem a gente vai continuar as lives. Renato um Legal. dia volta, mas semana que vem a gente vai falar com um médico, com um cardiologista. Ele vai falar, né, cara? Porque também a gente tem muitas pessoas que têm problemas cardíacos correndo, Sim. ao mesmo tempo que o exercício também faz bem para o coração. E aí, como Uhum. a dieta, o exercício pode. A dieta pode ser boa, como pode ser ruim, o exercício pode ser bom, pode ser ruim para o coração. Então vai ser legal. Boa. Valeu? Valeu. Até mais. Valeu, até. Um abração. Valeu, galera. Tchau, tchau.